Sejam bem-vindos. Hoje vamos testar, vou mostrar para vocês como eu preparo um pão com duas farinhas. É um pão integral, receita adaptada por causa das limitações alimentares que nós temos aqui em casa. Então, eu vou fazer com o equivalente de 1 kg de farinha, tá? Não estou recebendo patrocínio do fabricante, mas eu uso essa farinha aqui que eu gosto, que é de qualidade, e uso a farinha integral Orquídea, que também é uma farinha de qualidade que eu gosto. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Para 1 kg de farinha de pão, eu vou misturar as farinhas. Vou retirar a farinha do pacote e depois eu retiro uma xícara. Essa medida que eu tenho aqui é uma xícara. Eu vou colocar de volta no outro pacote, porque essa mesma medida eu vou substituir pela farinha integral. Ok? Todas na mesma vasilha. Faço a mistura das duas farinhas inicialmente. Depois faço uma cova na farinha, na bacia. E agora eu vou acrescentar os demais ingredientes. Bom, para 1 kg de farinha eu uso meio litro de água morna, tá? Eu não vou colocar toda a água inicialmente. Vou colocar uma quantidade para poder preparar a dissolução dos ingredientes. O sal, eu uso 2 medidas dessa pequena aqui para 1 kg de farinha. Dá o equivalente a aproximadamente uma colher de sopa rasa. Açúcar, nós usamos o açúcar de coco. Também eu encontro numa distribuidora, uma cidade aqui próxima. Lembrando que não temos patrocínio de ninguém, apenas escolhemos produtos que nós gostamos pela qualidade e pelo que eles nos proporcionam. Açúcar de coco, ele é equivalente à mesma doçura do açúcar branco. Então eu vou colocar 2 medidas bem cheias de açúcar de coco. Tá? E agora o fermento. Por ser pão com farinha integral, ele requer uma quantidade maior de fermento do que o pão branco. Eu uso 3 medidas, que também equivale a 1 colher de sopa rasa do fermento. Gordura. A gordura nós usamos sempre a banha de porco. Então eu compro ela em baldes grandes, porque o consumo que nós temos aqui é maior. Então eu coloco esta quantidade para 1 kg de farinha, equivale a 1 colher. Tá? Eu deixo a massa descansando um pouco para essa mistura do fermento e os demais ingredientes se dissolverem. E depois, agora vamos amassar.
Lembrando que o restante da água, aqui a cerca de 200 ml de água, eu vou acrescentar aos poucos, depois de juntar a farinha com os ingredientes que eu tenho aqui, para fazer o ponto da massa. Tá? Porque a massa do pão, ela não pode ficar grudando na mão e nem tão pouco dura que quando você amassa ela fica rachando, tá? E por ser pão integral, com farinha integral, ele não pode ficar com a dureza igual ao pão de farinha branca, ele tem que ficar um pouco mais mole, para que ele tenha um crescimento uniforme e ele fique uma massa mais leve, ok? Esse restante de água vai ser acrescentado aos poucos depois. Então vamos... Tá. Pelo que eu vi, eu já posso colocar o restante dessa água. Deixar um pouquinho ainda para que eu não perca o ponto da massa. Vamos sovar a massa até ela ficar bem lisa e fazer bolhas. Depois da massa bem sovada, ó, ela não está grudando na mão, então, ou seja, ela está no ponto da massa ideal para o pão. Depois de bem sovada, ela volta para a bacia onde ela foi amassada e vai ficar coberta com uma toalha e um plástico mais ou menos 1 hora. Isso depende também da temperatura ambiente que você está. Aí ela vai crescer até dobrar de volume, aí ela está pronta para que você faça os pães, moldar os pães. Essa quantidade eu costumo fazer 2 pães. Ah, vocês vão dizer, tem que ter força no braço. Não, não é tanta força assim. É apenas o necessário para que você consiga amassar e que a massa fique lisa e homogênea e não fique grumos de farinha. E o segredo da massa do pão, quanto mais você sovar, amassar ele, mais ele vai ficar pronto e macio. Aí ele vai crescer bonito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o teu joinha aí. Ficou alguma dúvida? Comente, que na medida do possível iremos responder as perguntas, as dúvidas de vocês. Aí se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí que toda vez que nós postarmos alguma coisa, E você? Gosta de pão? Você procura fazer o pão na tua casa? Ou você é mais do tipo, busca na padaria? Você se preocupa com a sua saúde? Ou você não tem problemas com o alimento? Aqui ela já está pronta. Volto para a bacia. Aqui.
plástico e eu dobro a toalha novamente para ela ficar firme. Pronto, agora eu vou colocar ela aqui próximo do fogo para que ela tenha um aquecimento melhor. E como nós já estamos na época do início do inverno, se nós não temos o fogão a lenha dentro de casa aceso, é difícil para crescer um pão e o frio é intenso. Então, bom, voltando agora, depois de 1h10, voltando, após 1h10 de crescimento, aqui está a nossa massa para o pão. Ó. Dobrou de volume, vamos tirar da bacia. Aqui nós vamos fazer 2 pães. Lembrando que agora a gente não sova o pão, nós vamos apenas moldar os pães. Então eu vou dividir essa massa com as mãos mesmo, não vou usar faca. Apenas para moldar. Vamos enrolar os pães. Primeiro pão enroladinho, aqui as casquinhas do trigo, as formas, ó, esse tamanho de forma. Primeira. Segundo pão enroladinho. Pronto. Aqui estão os 2 pães enrolados. Virar um pouquinho para ele não fazer a bolha. E agora eles vão ficar em cima da tábua. Ó, uma tábua. Eles ficam em cima da tábua, eu não deixo direto a forma na pedra, por causa do frio da pedra atrapalha o crescimento do pão. Vamos cobrir novamente com o pano, com o plástico está aqui no meio. E ele retorna para próximo ao fogão novamente, para fazer o crescimento. Deixa eu mostrar para vocês. Está o nosso pão, tá? Ele vai ficar aqui agora aproximadamente por 1h30 para terminar o crescimento. Depois ele vai para o forno a 150 graus de temperatura, por volta de cerca de 40 minutos, 45, ok? Até daqui a pouco. Bom, vamos lá então. 1h de crescimento e os nossos pães prontos para ir ao forno. Vocês lembram do tamanho que eles eram? Volta o vídeo e vocês vão ver. Ok? Forno aquecido em 150 graus. Ok? Agora 40 a 45 minutos de cozimento. Temperatura está em 150 graus. Resistências ligadas em cima e embaixo. Vamos aguardar. Vamos lá, 45 minutos. Desligando o fogo.
2 pães, 1 quilo de farinha. E tudo de bom. Bom apetite!